Boa, boa, meu povo, Pai seja convosco. Bora lá, vamos tratar Vivendo o Extraordinário, parte 2. Se na semana passada nós falamos que para nós caminharmos para viver o extraordinário, nós devemos praticar a humildade bíblica, hoje nós vamos falar sobre a importância da presença de Jesus na nossa família. Existem inúmeros exemplos na Bíblia que podem nos nortear para aquilo que nós queremos tratar essa semana. Se você parar para pensar, nós vivemos em dias em que famílias enfrentam muitos desafios: crises financeiras, conflitos conjugais, distanciamento entre pais e filhos, até mesmo a perca da fé dentro do lar. Mas a Bíblia nos mostra algo poderoso. Quando Jesus é convidado para entrar em uma casa, o ambiente muda completamente. E eu tenho aqui 4 exemplos bíblicos de quando pessoas trouxeram Jesus para dentro de suas casas, algo sobrenatural aconteceu e nós podemos ter muitas lições com isso. A primeira pessoa que recebe Jesus aqui na nossa célula é Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, Jesus fala com Zaqueu, que era um homem rico, um publicano, chefe de cobradores de impostos, uma profissão inclusive desprezada pelas pessoas, porque a maioria destes homens explorava o povo. Mesmo assim, Jesus diz: me convém pousar em sua casa. Naquele mesmo dia, casa de Zaqueu foi um palco para algo extraordinário. O coração de um homem endurecido foi quebrantado e ali ele se levantou e declarou a seguinte coisa: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado para alguém, restituirei 4 vezes mais. E aí Jesus responde: houve hoje salvação nesta casa. Quando Jesus entra na casa, ele muda o coração, ele muda a história e, especificamente, ele muda as prioridades. Permita que Jesus transforme o ambiente da sua casa. Permita que ele esteja presente nas conversas, nos relacionamentos, nas decisões familiares, para que você possa viver o extraordinário de Deus na sua casa. Segunda família que recebe Jesus é Marta e Maria. Lucas capítulo 10, versos de 38 a 42 diz que Marta abriu a casa para Jesus, mas estava preocupada, estava ansiosa, tentando fazer tudo dar certo. Por outro lado, sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Marta reclama: Senhor, não te importas que a minha irmã deixe eu sozinha aqui para trabalhar? E aí Jesus responde: Marta, andas inquietas. Por que te preocupas com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. E a melhor dessas coisas, a tua irmã Maria escolheu. E essa parte não lhe será tirada. A casa de Marta e Maria, nós aprendemos que a presença de Jesus precisa de atenção, não de distração. Jesus é a principal pessoa, é o convidado de honra. Quantas vezes Jesus está no nosso lar e nós nem notamos? Estamos ocupados demais. O extraordinário acontece quando paramos para ouvir Jesus dentro da nossa casa, junto com a nossa família. Tire um tempo para fazer a oração, a leitura em família, trazendo Jesus para a mesa, fazendo parte das práticas cotidianas do seu lar. Terceira casa que recebe Jesus, a sogra de Simão Pedro. Marcos capítulo 1, versículos de 29 a 31, fala que logo no início do ministério de Jesus, ele entra na casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro estava acamada, com febre, doente. Jesus chega lá, toca nela e imediatamente a febre a deixou. A Bíblia diz que automaticamente, logo depois de ter sido curada, a sogra de Pedro passa a servir Jesus. Então observe que a cura física foi imediata, mas o que aconteceu ainda é maior. Porque a Bíblia diz no versículo 33 que toda a cidade se agitou e foi a
porta da casa de Simão Pedro. Quando Jesus está presente, além de trazer a cura, além de trazer a restauração, ele traz um propósito, porque aquela casa virou uma célula. As pessoas passaram a frequentar para ouvir falar aquilo que Jesus estava fazendo. Quarta casa que nós vamos falar aqui que recebe Jesus foi numa festa, um casamento, bodas de Caná. João capítulo 2, versos de 1 a 11 diz que Jesus está em um casamento. Durante a festa o vinho acaba. Isso seria um motivo de vergonha para os anfitriões da festa. Maria disse para os discípulos, logo depois de tomar uma cutucada de Jesus, ela disse: fazei tudo aquilo que ele disser. Jesus manda encher as talhas de água, aquelas talhas de água foram cheias, muitos e muitos litros de água que foram transformados em vinho instantaneamente. E aqui tem um detalhe: quando Jesus foi convidado para a festa, o milagre aconteceu. A questão está em fazer com que Jesus sinta-se à vontade dentro da nossa casa, porque quando nós o convidamos, o extraordinário acontece. Você sabe que nós precisamos fazer coisas para que Jesus esteja no nosso lar. E nós sabemos quantas coisas boas Jesus faz. Jesus transforma, Jesus traz alegria, Jesus gera milagre, Jesus traz cura, Jesus traz restauração. E aqui nós vamos pensar o seguinte: como é que nós fazemos, o que é que nós fazemos para ter Jesus em nossa casa? Em primeiro lugar, convide Jesus conscientemente para estar dentro da sua casa. Faça ali uma oração em família, convidando Jesus para habitar ali, dizendo: Jesus, o Senhor é o dono deste lar. Ore junto com a família. Em segundo lugar, edifique um altar familiar. É o tempo de comunhão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus com a sua família. Reserve um momento todos os dias para orar junto com seus filhos, ou orar somente com o cônjuge para aqueles que ainda não têm filhos ou que os filhos não estão em casa. Mas saiba que a prática espiritual ela precisa ser constante. Terceiro, mantenha palavras de bênção no lar. Provérbios diz que o poder da morte e da vida estão na língua. Aonde Jesus habita, tem que haver palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de clamor, de busca e de satisfação pela presença do Rei dos Reis. Honre ao Senhor, é mais um ponto que eu quero dizer, com suas atitudes e recursos. Lá em Provérbios diz: honra o Senhor com os teus bens. Jesus também precisa estar conduzindo as finanças da sua casa. Isso precisa ser uma decisão de modo geral. Sermos ofertantes, a oferta da família, sermos dizimistas, cada um da família entregar o seu dízimo de forma correta e bíblica. Além disso, Jesus precisa ser celebrado nas pequenas e nas grandes vitórias. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz nessa carta para a igreja: em tudo dai graças. E reconhecer que tudo aquilo que nós passamos e vivemos dentro da nossa casa, seja para aprendizado, seja para conquistar a vitória, tudo vem do Senhor e toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Por último, lute para servir a Deus com sua família. Josué capítulo 24, versículo 15, ele disse: eu e minha casa serviremos a Deus. O lar que serve a Deus se torna um canal de bênção para outras pessoas. Que a sua casa seja bênção para você e para todos aqueles que passarem pela vida de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que você viva o extraordinário de Deus. Em nome de Jesus.